Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Sujeito é um termo de natureza substantiva determinado pelo predicado da oração. É um termo não preposicionado. Quando existe, normalmente indica o ser de que ou de quem se fala. O sujeito oculto não está expresso, mas é facilmente identificável pelo contexto ou pela desinência verbal. Sujeito oculto. Levou tudo para casa. O sujeito oculto é determinado de acordo com a conjugação do verbo. O verbo levou está conjugado na terceira pessoa do singular. Por isso sabemos que o sujeito é ele ou ela, mesmo que ele não esteja explícito na oração. O sujeito indeterminado é aquele que não é possível defini-lo. Sujeito indeterminado. Armazenaram a comida em um depósito. Sabemos que alguém armazenou a comida em um depósito, porém não sabemos quem foi. Por isso o sujeito é indeterminado. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Sujeito simples. A criança gostou do seu sorriso. O sujeito é a criança e o núcleo é criança, ou seja, um núcleo só. Por isso o sujeito é simples. O sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Sujeito composto. Carla e Joana comeram uma pizza. O sujeito é Carla e Joana, ou seja, possui dois núcleos. Quando a oração possui dois ou mais sujeitos, a oração é composta. Sem sujeito ocorre quando não existe elemento ou pessoa gramatical ao qual o predicado se refere. Oração sem sujeito. Esquentou um pouco agora. A oração sem sujeito é uma oração que é composta por um verbo impessoal, ou seja, que não se refere a alguém específico. E o verbo esquentou nessa oração não está se referindo a algo ou alguém. Predicado é um termo que, na maioria das vezes, contém uma declaração a respeito do sujeito. Nas orações sem sujeito, corresponde à enunciação de um evento qualquer. Predicado verbal tem o verbo como núcleo.
não possui predicativo do sujeito, indica ação. Predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. O predicado verbal ocorre quando no predicado há somente a ação do sujeito, que no caso é perdeu. Predicado nominal. Possui um nome, substantivo ou adjetivo como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Indica estado ou qualidade. Predicado nominal. Alan está feliz. Está é um verbo de ligação que indica o estado de Alan. Ele está feliz no momento presente. E feliz é o predicativo do sujeito que caracteriza Alan. Predicado verbo nominal. Possui dois núcleos, um verbo e um nome, possui predicativo do sujeito ou do objeto, indica a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Predicado verbo nominal. Os alunos saíram da aula alegre. Saíram é um verbo significativo que indica a ação. E alegres é o predicativo de alunos, que é o sujeito, que é a característica, ou seja, o nome. Voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Voz ativa. Ele fez o trabalho. A voz ativa é quando o sujeito faz a ação. O sujeito dessa oração é ele, e ele foi a pessoa quem fez o trabalho. Por isso, a oração está na voz ativa. Voz passiva. Quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. Voz passiva. O trabalho foi feito por ele. A voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. O sujeito dessa oração é o trabalho e ele recebe a ação de ter sido feito pelo agente da passiva, que é por ele. Voz reflexiva. Quando o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Voz reflexiva. O menino feriu-se. A voz reflexiva é quando o sujeito ele comete e recebe a ação. Nesse caso, o sujeito é o menino que cometeu a ação de ferir e recebeu a ação de ferir, porque ele feriu a ele mesmo. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Vocativo. Não fale tão alto, Rita. O vocativo não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. Ele serve para chamar ou invocar. E nesse caso, quem está sendo chamado a atenção e invocado é Rita.
Bom, agora vamos falar sobre termos acessórios. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Adjunto adverbial. O balão caiu longe. O adjunto, se refere ao verbo, ou seja, longe, que se refere ao verbo caiu, que indica lugar. Adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronome adjetivo e numerais adjetivo. Adjunto adnominal. Aquela casa branca foi vendida. Branca está modificando o substantivo casa e o acompanhando. O adjunto adnominal nessa frase, ele é um adjetivo. Aposto é um termo que se junta ao outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Aposto explicativo. Como o próprio conceito sugere, é empregado com o objetivo de esclarecer ou explicar um determinado termo da oração, sendo geralmente destacado por travessões, vírgula ou parênteses. Aposto explicativo. Carolina, a melhor colaboradora da empresa, obteve excelente participação nos lucros. A melhor colaboradora da empresa está explicando quem é Carolina, que recebeu excelente participação nos lucros. O aposto explicativo tem função de explicar melhor o sujeito. Enumerativo é utilizado para enumerar partes que constituem um termo da oração. O aposto enumerativo tem função de enumerar termos da oração. Já viajei por diversos países: Inglaterra, França e Itália. Inglaterra, França e Itália são o aposto enumerativo, pois estão enumerando os países que foram visitados. Aposto resumitivo. Comprei
Comprei lápis, agenda e canetas, tudo em promoção. O aposto resumitivo resume tudo em uma só palavra. E como nessa frase já está escrita tudo, que resume as palavras lápis, agendas e canetas. Especificativo é utilizado com o intuito de individualizar ou especificar um termo genérico empregado na oração, sendo ligado diretamente ao termo associado por meio de uma preposição. Aposto especificativo. Visitei a cidade de São Paulo. São Paulo é o aposto que está especificando qual é a cidade que foi visitada. Bom, agora vamos falar sobre termos integrantes. Complemento verbal. O complemento verbal tem exatamente a função de completar o sentido dos verbos transitivos direto e transitivos indiretos. Objeto direto. O objeto direto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ou seja, aquele cuja preposição não é obrigatória. Objeto direto. Eu quero um vestido. O objeto direto também faz parte do complemento verbal e também completa o sentido de um verbo transitivo. Quem quer, quer alguma coisa. Então, não precisa do uso de preposição, por isso ele é direto. E no caso, o objeto direto é vestido, que completa o sentido do verbo quero. Objeto indireto. O objeto indireto é o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, aquele que obrigatoriamente vem precedido de preposição. O objeto indireto. A cozinheira precisava de ajuda. O complemento verbal completa o sentido do verbo transitivo, que é precisava. E o objeto indireto é aquele que vai completar, mas que vai precisar da ajuda de uma preposição, pois quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. E nesse caso é de ajuda. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim, pode referir-se a substantivo, adjetivo ou advérbios, sempre por meio de preposição. Complemento nominal. Frituras fazem mal ao fígado.
O complemento nominal completa o sentido do nome, que nesse caso é mal, que é a característica do que as frituras fazem. E é sempre seguido de preposição, que é ao, no caso dessa frase, e o complemento nominal seria o fígado, que está completando o sentido. É um termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo, quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por e, eventualmente, da preposição de. Agente da passiva. A vitamina foi comprada por João. Por João é o agente da passiva, pois é ele que indica a ação no verbo na voz passiva, que é foi comprada, que se refere à vitamina. Predicativo. Como eu disse anteriormente, o predicativo é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica. O predicativo, ele existe em dois tipos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito da oração. Predicativo do sujeito. Eu estou feliz. O predicativo é uma característica e ele está caracterizando o sujeito que é eu e ele está feliz. Predicativo do objeto é o termo que caracteriza o objeto direto da oração. Predicativo do objeto. Eu considero aquele funcionário irresponsável. Eu é o sujeito da oração e considero é o verbo transitivo que precisa de complemento. O complemento é aquele funcionário. O funcionário é o objeto e irresponsável é uma característica do funcionário. Por isso, o predicativo é do objeto e não do sujeito.